Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em novembro de 2022, mês com eventos astronômicos como o eclipse lunar parcial e penumbral, que será visível em parte do Brasil, e da chuva de meteoros Leonídeas. Mas antes, a gente vai aqui para a tela para a visibilidade dos planetas, os planetas visíveis a olho nu, na ordem do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol. Portanto, veremos Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A começar aqui por Mercúrio, que é visível a partir de meados do mês de novembro, pois na primeira quinzena de novembro o planeta Mercúrio ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. Portanto, na segunda quinzena de novembro, aí é que ele reaparece a oeste, sentido onde o Sol se põe. Bem semelhante ao planeta Mercúrio, também a gente vai ver aqui ao longo da visibilidade de Mercúrio, que também o planeta Vênus vai ter uma visibilidade semelhante neste mês de novembro, ou seja, o planeta Vênus ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol ainda na primeira quinzena de novembro, e a partir do meio do mês de novembro até o final do mês de novembro, ou seja, na segunda quinzena, semelhante a Mercúrio, o planeta Vênus também será visível a partir da segunda quinzena deste mês. Então a gente inicia por Mercúrio, mas quando chegar no próximo planeta, que é Vênus, a gente também vai detalhar a visibilidade desse planeta que reaparece aí também a oeste. Bem, no início do mês, a gente repara aqui que nem sequer o planeta Mercúrio aparece. Mas quando a gente vai evoluindo aqui as datas, até que a partir de meados do mês, 15 de novembro, a gente repara aqui, logo após o pôr do Sol, a gente tem aqui a visibilidade do planeta Mercúrio ainda muito baixo em relação ao horizonte oeste, logo após o pôr do Sol. Então, quando iniciar a segunda quinzena, a gente repara que o planeta Mercúrio ele torna-se visível, mas ainda muito baixo a oeste, sentido onde o Sol se põe. E bem semelhante, né? Estava ali aparecendo Vênus primeiro, mas Mercúrio tem uma velocidade orbital muito maior e rapidamente ele se desloca no céu. É o planeta mais próximo em relação ao Sol, então ele tem esse deslocamento bem acentuado. Então é visível, é notável se a gente acompanhar ele dia após dia. E aí, a partir da segunda quinzena, ou seja, do meio do mês para o final do mês de novembro, a gente observa Mercúrio fazendo essa ascensão, né, essa subida em relação ao horizonte oeste. E aí, no dia 20 de novembro, justamente esses dois planetas que são visíveis a oeste logo após o pôr do Sol, Mercúrio estará em conjunção com o planeta Vênus, ou seja, uma conjunção planetária em que os dois estarão próximos aparentemente, pois as distâncias reais, né, são bem distintas de Mercúrio e do planeta Vênus. E aí, logo depois do pôr do Sol, no entardecer para o anoitecer de 20 de novembro a oeste, sentido onde o Sol se põe, então logo depois aí do pôr do Sol da sua localização, vai ser possível ver essa conjunção planetária, ou seja, dois planetas próximos aparentemente. Vale ressaltar que ainda assim eles estarão baixos em relação ao horizonte oeste, ou seja, logo depois do Sol se pôr, você tem pouco tempo para a visibilidade dessa conjunção até eles descerem no horizonte oeste, uma vez que ambos ainda estão baixos em relação ao horizonte oeste, ou seja, no fim de novembro é que tanto Mercúrio quanto Vênus ganharão mais altura em relação ao horizonte oeste. E o bom que, pelo brilho de Vênus, né, ser mais destacado, você vai conseguir ali identificar a posição do planeta
Mercúrio, ou seja, por Vênus, você pode encontrar também o planeta Mercúrio. É uma coisa bem interessante e peculiar das conjunções, é que faz com que a gente tenha uma identificação de conhecer mais e mais outros objetos. Caso o observador ainda não tenha observado e identificado Mercúrio, ele passa a identificar ou ajuda a localizar, mesmo que ele conheça e já tenha visto Mercúrio, mas o brilho do planeta, um outro que tenha um outro corpo celeste que ajude a identificar, aí é o grande papel das conjunções. Elas dão uma boa referência no céu. E outra informação importante é que, como a gente tá vendo que ambos estão baixos em relação ao horizonte oeste, é bom que você possa observar a partir de um local com horizonte limpo, sem obstáculos, árvores, edificações, construções, pois isso pode impedir, né, uma vez que ambos estarão aí baixos em relação ao horizonte oeste. Depois dessa data, que essa é a conjunção de Mercúrio com Vênus, né, ou de Vênus com Mercúrio, a conjunção planetária. Alguns dias depois, em 24 de novembro, a gente observa aqui uma tripla conjunção. A gente tem o planeta Mercúrio, os planetas, né, Mercúrio e Vênus, e a Lua, a finíssima Lua crescente. Ela está aí um dia depois da Lua Nova de novembro. A Lua Nova no 23 e um dia depois, em 24 de novembro, como a gente pode ver aqui, muito fina mesmo, a Lua na fase fininha crescente aqui. Essa face aqui está iluminada diretamente pelo Sol, enquanto que essa outra, e a gente até está conseguindo ver o contorno da Lua, é resultado de um fenômeno chamado de luz cinérea, que nesse caso, enquanto que aqui a luz direta vem do Sol, essa luz aqui está vindo indiretamente, pois ao invés dela chegar aqui logo diretamente pelo Sol, o Sol está iluminando a Terra, e a Terra, há uma analogia aí, a Lua cheia, aí seria Terra cheia, porque para um observador localizado nessa grande área da Lua, a Terra está quase totalmente iluminada, ela reflete a luz como um rebatedor para essa área que está escura, que não está recebendo a luz do Sol. Então ela fica acinzentada porque ela está recebendo uma claridade. Essa claridade está vindo aí da Terra, ou seja, indiretamente a Lua está recebendo a luz do Sol. E quem é que está fazendo esse papel de rebatedor, de preenchimento de luz, é a Terra. Enquanto que aqui, né, nessa fina fração, aí é a luz diretamente vinda do Sol. É um belo fenômeno que o interessante é que na mesma data dessa conjunção da finíssima Lua crescente com Mercúrio, também na mesma data, Vênus também estará em conjunção com a Lua. Ou seja, na data de 24 de novembro, logo após o pôr do Sol, dessa data, a gente vai poder ver a finíssima Lua crescente, tanto em conjunção com Vênus, quanto com Mercúrio ou com Vênus. Ou seja, a visibilidade desses dois planetas se assemelham neste mês de novembro, Mercúrio e Vênus. Então, os entardeceres desse mês de novembro serão aí convidativos para a gente observar esses dois planetas. Claro que a ascensão de Mercúrio vai ser menor do que a do planeta Vênus ao longo aí dos próximos meses. Bem, essa é a visibilidade do planeta Mercúrio e agora a gente vai para a visibilidade de Vênus. Só um detalhe antes é que, de fato, ao longo aí da segunda quinzena, ou seja, do meados de novembro e especialmente no fim de novembro, aí é mais preferível observar Mercúrio no final de novembro, uma vez que ele vai ficar cada vez mais alto em relação ao horizonte oeste. A diferença é que a gente, se preferir tentar observar no fim do mês, já vai ter passado essas conjunções.
A planetária, né, Mercúrio com Vênus no dia 20 e a de Mercúrio com a finíssima lua crescente em 24 de novembro, como a gente pode ver. Então, retornando aqui à data, para a gente agora acompanhar o planeta Vênus na sequência, o interessante aqui logo no início do mês que Mercúrio, perdão, o planeta Vênus, ele já fez a transição para ser visível a oeste, mas na primeira quinzena do mês de novembro ele está ofuscado pelo brilho do Sol, ou seja, ele está muito próximo aparentemente, e com isso a gente não tem observação favorável, é inviável a observação por uma questão de segurança, não se aconselha a observar diretamente o Sol, mesmo assim próximo, por conta do ofuscamento, e também você não tem algo favorável para a observação de Vênus quando se encontra muito próximo, aparentemente, do Sol, ou também qualquer outro objeto aí muito próximo, aparentemente, do Sol. Recapitulando as informações sobre Vênus, é bem interessante. Ao longo desse ano de 2022, de janeiro até setembro, ele esteve visível no período das madrugadas. Em outubro, por todo o mês de outubro, o planeta Vênus esteve ofuscado pelo brilho do Sol, ou seja, por um período inteiro do mês de outubro, a proximidade aparente de Vênus com o Sol não proporcionou visibilidade até de alguma conjunção ou outro fenômeno. Agora em novembro, ainda pegando aí um período, né, pelo menos aí os 15 dias, né, primeira quinzena de novembro, aí o planeta Vênus está ofuscado. Somente na segunda quinzena, aí sim, temos já feita a transição, mas o favorecimento da visibilidade de Vênus a oeste. E, como eu tinha citado, né, de janeiro até setembro, ele estava visível no período das madrugadas a leste. Feita a transição, né, ficou ofuscado em outubro, por todo o mês de outubro, fez a transição em outubro, aí sim ele faz essa transição ao ponto de ser visível a oeste, no horário em que os observadores já estão ali ativos, né, prestes ali a olhar para o céu e logo depois do pôr do sol contemplar o planeta Vênus. E eu fiz um levantamento, ele ficará visível, a temporada de visibilidade do planeta Vênus a oeste, visível pelos meses próximos, né? Depois aí na segunda quinzena de novembro, então dezembro, ainda deste ano 2022, e de janeiro até o início de agosto de 2023. Ao longo desse tempo, né, até lá, ele vai ganhar máxima altura em relação ao horizonte oeste, ficando bem mais separado angularmente do Sol, e depois ele gradualmente vai baixar. Mas até lá, em outros destaques do céu, em outras informações, aproveitando aqui também para fazer o gancho e convidar para as lives dos planetas. Essa é uma boa informação para a gente contextualizar e apresentar a temporada de visibilidade de Vênus a oeste. Então, esse planeta que depois do Sol e da Lua é o terceiro corpo celeste mais brilhante do céu, Vênus aí conhecido como estrela d'alva, mas que na verdade aí é um planeta, mas ele tem esse apelido, digamos assim, popular em virtude aí do seu brilho muito expressivo no céu. Ele é bastante brilhante mesmo, o planeta Vênus. Então, nessa sequência, a gente vai evoluindo aqui as datas e justamente a partir de meados do mês, aqui 15 de novembro para a segunda quinzena de novembro, aí ele começa a ganhar um pouco mais de separação em relação ao Sol. Pode ser visível ainda muito baixo em relação ao horizonte oeste. Ele até está aí com um pouquinho mais de altura do que o planeta Mercúrio. E, como eu tinha falado, serão semelhantes, né, as datas, quando a gente falou sobre Mercúrio, também sobre Vênus. Aqui a conjunção planetária, a máxima aproximação aparente entre
Vênus e Mercúrio será justamente em 20 de novembro, logo depois aí do pôr do Sol de 20 de novembro a oeste, sentido onde o Sol se põe. Aí você tem aqui os dois planetas próximos aparentemente. Pouco mais aí de 1 grau, né? Como se fosse um dedo midinho aí, mais distante do seu rosto. E aí é um de um lado, outro de outro. Essa separação aparente. Isso em 20 de novembro. E também, correspondendo às datas, né, sendo também igual a que a gente mencionou há pouco, a conjunção da finíssima lua crescente, ou seja, muito fina, a lua com a sua fração iluminada bem fina, um dia depois apenas da lua nova, e aí ela fica próxima tanto aparentemente de Mercúrio, quanto também do planeta Vênus. Se a gente enfatizar em Vênus e também na conjunção com a Lua, Mercúrio fica aí entre, aparentemente, quase aparentemente entre Vênus e a Lua. Então são ótimas oportunidades para observar aí o céu envolvendo Mercúrio e Vênus logo aí após o pôr do Sol. Então o mês de novembro já inicia essa temporada mais especial para Vênus, né? Porque ele vai se manter por muito mais meses nesse sentido do céu do que Mercúrio. Mercúrio ele tem uma transição rápida, ora um período visível, depois já em dezembro ele fica um tempo, depois ele vai deixar de ser visível. Dezembro ele ainda ficará nessa área do céu, mas a dinâmica devido à translação de Mercúrio, ele logo vai sair desse sentido do céu. Perante aí, comparado a Vênus, realmente é algo logo, é bem rápido. Outro detalhe interessante e curioso é que essa é a primeira conjunção de Vênus com a Lua a oeste, marcando aí o início da temporada de Vênus sendo visível a oeste, em que ele se encontra aparentemente aí com a Lua. Então é a primeira das conjunções. Vai ser um desafio, né? Pois a gente vê ele ambos aí bem baixos. E agora, na sequência, a gente vai para a visibilidade do planeta Marte. A gente sai do sentido oeste, vai para o sentido leste, no horário de visibilidade do planeta Marte. Para a gente acompanhar a visibilidade do planeta vermelho. Marte, pessoal, que está bem brilhante, ele está ficando nesses meses finais do ano de 2022 bastante brilhante, e isso tem a ver com uma data especial, um período especial que a gente já vem anunciando durante todo o ano 2022, que se refere à chamada oposição de Marte, que acontecerá em 8 de dezembro, ou seja, quando o Sol se pôr a oeste, a 180 graus, estará localizado o planeta Marte. Por isso que chama-se oposição, pela posição do Sol a leste, ao se pôr a oeste, sentido onde o Sol se põe, né? Ele é ali no oeste, a 180 graus, por isso oposição, então Marte estará oposto à posição do Sol, a 180 graus. Você tem ali surgindo no horizonte leste o planeta Marte. Quanto à visibilidade, a olho nu, que podemos ver a olho nu, é um planeta brilhante, pois seu disco planetário, né, sua face ali, estará 100% iluminada, e isso no início de dezembro, né, já vai ter uma razão e entendimento por que citar de dezembro para esse contexto dos destaques do céu de novembro. E aí a gente vai ter o planeta 100% iluminado no início aí de dezembro, e ele sendo visível por todas as noites e madrugadas. Em razão dele estar 100% iluminado, para que visível da Terra, a gente vai vê-lo bastante brilhante. Ele vai alcançar aí seu melhor período de brilho, que compreende um mês
anterior, um pouco do anterior, novembro, especialmente dezembro e até o término de dezembro, um pouquinho fazendo a transição para janeiro de 23. Mas especialmente esse final de novembro e primeira quinzena de dezembro é bem especial para o brilho, quanto ao que a gente pode ver a olho nu. E por telescópio, para quem possui telescópio pode ali ampliar, vai notar Marte 100% iluminado ali pelo Sol, e em virtude desse alinhamento Sol, Terra e Marte, na ocasião da oposição que acontecerá em 8 de dezembro, haverá também uma menor distância entre Terra e Marte. Então, aparentemente, o planeta está, é, realmente, fisicamente, ele está mais próximo da Terra. Mas, aparentemente, quando você vê pelo telescópio, ele está mais próximo. O que é natural, né? Algo mais próximo, fica mais... ter seu tamanho evidente, né? Quem está mais afastado fica ali menor. Mas aí uma coisa interessante dessa perspectiva é podermos observar ali o planeta Marte nesse melhor período de visibilidade, no início aí de dezembro, ele quando poder ser observado por telescópio. Então, fiquem apostos, para quem especialmente possui um telescópio, para observar Marte aí nesse auge de aproximação no início aí de dezembro. Como a gente percebe que a oposição está bem próxima, em 8 de dezembro de 2022, então o mês de novembro é um preparo observacional para a gente contemplar o planeta Marte, tanto em brilho como nessa aproximação aparente visível por telescópio, você tem um planeta com um diâmetro aparente maior. Então você tem mais do que ver nessa ocasião aí desse alinhamento Terra e Marte, que especialmente acontecerá em 8 de dezembro. Mas antes disso, ao longo desse apenas um mês, né, até lá a data de 8 de dezembro, então ao longo do mês de novembro é um grande convite do céu para observar. Nos meses de outubro, já o percebemos assim, novembro bastante, dezembro bastante, e ainda pegando ali um pouquinho ali de janeiro de 2023, a gente vai ter o planeta Marte bastante brilhante. Então, pelo menos um mês antes da data de oposição de Marte, contempla todo novembro o planeta Marte bastante brilhante. E um mês depois também, lá, 8 de janeiro. Ou seja, se é 8 de dezembro a posição, um mês antes e um mês depois temos um largo período para observar o planeta Marte bastante brilhante no céu. Muito importante, né, destacar essas informações para que o observador, ao contemplar essa aparente estrela bastante brilhante, ele saiba que ele está ali contemplando o planeta Marte, o planeta vermelho. A partir de meados do mês de novembro, por volta ali das 21 horas, no início do mês, você já pode ver surgir no horizonte leste o planeta Marte. No final do mês de novembro, ele vai surgir aí pelo menos umas horas antes das 21 horas, ou seja, mais cedo o planeta Marte vai surgir no final do mês de novembro. E aqui a gente vai alternar as datas até que em 10 de novembro, logo aí depois de meados da noite de 10 de novembro, ou seja, por volta aí das 21 horas, já razoavelmente baixo, né? Não está tão baixo ali em relação ao horizonte leste, justamente só um pouco mais acima do horizonte leste, às 21 horas da noite ali de 10 de novembro, vai ser possível contemplar o planeta Marte em conjunção com a Lua crescente, desculpa, a Lua minguante gibosa. Lua minguante gibosa porque ela já está minguando, né, a Lua cheia em 8 de novembro, a Lua cheia do mês de novembro é no dia 8, tem o contexto do eclipse que a gente vai falar logo mais,
e 2 noites depois ela já está minguando, ela já está decrescendo a sua fração iluminada. E a gente diz que é lua minguante gibosa, porque ela está bem com a fração iluminada bem entre a lua cheia e a quarto minguante. E ela ainda está bem expressiva, a fração iluminada aqui. Ela está até quase com aspecto cheio. Quem olhar assim rápido vai pensar que está quase cheia, mas quando olhar com atenção já vê que tem uma área decrescendo a fração iluminada. Uma bela conjunção e uma boa sugestão de observação para identificar o planeta Marte. Muito embora ele está bem brilhante, bem favorável à sua localização. Uma outra curiosidade é que na circunvizinhança dessa conjunção da Lua com Marte, a gente pode reparar aqui estrelas especiais dessa transição de estação da primavera para o verão, especialmente elas são estrelas icônicas e de destaques de visibilidade no período do verão, na chegada da estação do verão no hemisfério sul. A gente repara aqui que à esquerda da conjunção você tem a estrela Capela, a Alfa, a mais brilhante da constelação de Cocheiro. Acima de ambos aqui você tem Aldebaran, a Alfa, a mais brilhante da constelação de Touro. E aqui à direita tem Betelgeuse, Alfa da constelação de Órion. Esse termo Alfa tem a ver com a estrela mais brilhante da constelação. Lembrando ali que é uma exceção, né? A Betelgeuse é a Alfa de Órion, mas ela não é a mais brilhante, ela é a segunda mais brilhante. A mais brilhante é Rigel, é trocado, pois no passado a estrela Betelgeuse ela tinha mais brilho do que Rigel. Mas as outras seguem aí a regra, vamos dizer assim. Aldebaran, a estrela mais brilhante, Alfa de Touro, Capela, a estrela mais brilhante, Alfa de Cocheiro. Então, temos aí uma oportunidade de observar o céu na sua circunvizinhança, aí na oportunidade da conjunção de Marte com a Lua minguante gibosa. E aí, na sequência, a única conjunção de destaque é essa, né? Marte com a Lua em 10 de novembro, mas a gente pode evoluir aqui as datas. Ah, sim, no dia 11, né? Aqui 10 e 11, também é bem convidativo observar Marte próximo à Lua. É que ligeiramente estarão mais próximos Marte e a Lua em 10 de novembro, ou seja, da noite de 10 para a madrugada de 11. Mas também é um convite de observação, perceber aí que há uma proximidade aparente, não é tão mais acentuada, mas a gente repara que até é expressiva essa aproximação aparente de Marte com a Lua na outra noite de 11 de novembro. E aí, mudando as datas até o término do mês, você repara que eu mantive aqui o mesmo horário, entretanto, até o fim de novembro, Marte já surge a leste, sentido onde o Sol nasce, muito mais cedo no fim do mês. Então, no início do mês, às 21 horas, aqui, às 19 horas, ele já é visível no início, no final de novembro. Então, no final de novembro, às 19 horas, Marte já é visível. Bem mais cedo, cada vez mais cedo, o planeta Marte vai ser visível e realmente vai proporcionar um show espetacular, especialmente aí nesse fim de ano, novembro e aí ao chegar no último mês do ano, dezembro de 2022. Bom, então a gente retorna aqui à visão. Vamos se manter aqui no sentido leste, mas a gente vai elevar mais a visão. Aqui 1 de novembro, não exato logo aí acima do leste, mas bem mais acima do leste, no período
do anoitecer para ver o planeta Júpiter, pois é justamente a visibilidade do planeta Júpiter em novembro. Ele já está alto em relação ao horizonte leste neste mês de novembro, ou seja, quem já está acompanhando percebe que logo que anoitece o planeta já está alto em relação ao horizonte leste. É uma tendência a cada vez mais o planeta ficar mais alto e semelhante a Saturno, depois ele ficar no zênite e depois ficar visível ao oeste, ou seja, cada vez menos tempo visível no céu. Uma vez que anoitece, o planeta já está alto. Então, basta mais algumas horas e depois ele se põe a oeste. E aí você tem menos tempo de visão do planeta. Então, quanto mais poder aproveitar tanto Júpiter como Saturno, que logo logo a gente cita, são datas, né? São ocasiões importantes aí para a observação. Bem, Júpiter aqui no início do mês e justamente no dia aqui da gravação do vídeo dos destaques do céu, vi aqui há pouco, mesmo com o céu bastante nublado, né? Uma hora ou outra abri umas chamadas janelas para observar. O tempo deu uma mudada repentina, bem significativa, da quinta para sexta. Percebi que não é só a nível Recife, Pernambuco, mas em outros estados, né? Regiões até do Brasil. Percebi essa mudança, mas ainda pude justamente ver aqui no dia da gravação do vídeo dos destaques do céu de novembro a conjunção da Lua crescente gibosa, aí sim, né? Porque eu tinha confundido ali há pouco. Lua crescente gibosa com o planeta Júpiter. Justamente entre a Lua quarto crescente e a cheia, aí você tem esse, essa frase, essa fase transitória que é a Lua crescente gibosa, né? Com esse aspecto convexo aqui, já bem iluminada pelo Sol, e em 4 de novembro, alta em relação ao horizonte leste, pode-se ver a conjunção da Lua com o planeta Júpiter. E além dessa data, por duas vezes a Lua se encontrará com Júpiter, ou Júpiter se encontrará com a Lua, neste mês de, ou melhor, foi um bônus que é do dia 1º de dezembro. Aí sim, Saturno é que vai ter dois encontros no mês de novembro. Então, só corrigindo, é o planeta Saturno que já já a gente vai apresentar, que tem dois encontros aparentes com a Lua. Então, aqui 4 de novembro, e aí eu vou realmente mudando as datas. Repare que logo no anoitecer, cada vez mais cedo, a considerar o fim de novembro, o planeta Júpiter está visível cada vez mais alto, até que em 1º de dezembro, e eu fiz essa observação de adicionar, em virtude daquela transição, assim como aconteceu com Saturno, que logo no dia 1º de novembro, que já já a gente vai falar aqui, foi citada nos destaques do céu de outubro, pois a questão do conteúdo no post a gente já consegue divulgar, mas aí tem a parte dos vídeos, até do post, dependendo do horário, então é importante citar antes. Um dia depois da lua, da segunda lua quarto crescente de novembro, a segunda lua quarto crescente de novembro em 30 de novembro, o mês de novembro tem duas luas quarto crescentes, bem interessante isso também, né? Ou seja, duas luas quarto crescente, o mês de novembro vai ter 5 fases. O geral é termos 4 fases na média. Então teremos 5 fases em novembro. E aí no dia 1º de dezembro, um dia depois da lua da segunda lua quarto crescente, né, que eu disse, 30
novembro, o planeta Júpiter se encontra aqui com a Lua. Então esse é um bônus, porque aí você já fica ciente, porque bem antes dos conteúdos divulgados de dezembro, destaques do céu, post dos destaques do céu e vídeo dos destaques do céu, aí você já tem aí a informação. E lembrando que essas informações que eu estou citando, inclusive esse bônus citado aqui no vídeo, tem no post dos destaques do céu deste mês de novembro. Então aqui, 1º de dezembro, a Lua próxima aparentemente de Júpiter. A diferença é que logo no anoitecer eles já estão no zênite, que é o ponto mais alto acima dos observadores, aqui indicado com a legenda vermelha. Então, por menos tempo, é a tendência de visibilidade do planeta Júpiter no céu. Bem semelhante, já adianto aí, para Saturno. Então, voltando aqui para o início do mês, para justamente falar da visibilidade de Saturno. Diferente aqui de Júpiter, que está alto em relação ao horizonte leste, Saturno ele já está justamente nessa área do céu chamada zênite. Então, percebe-se, né, ele bem alto, indicando aí que menos tempo temos de observação de Saturno do que comparado com Júpiter, por exemplo. Então, no dia 1º de novembro, aí dia da primeira lua quarto crescente de novembro, foi o bônus, né, citado nos destaques do céu de outubro, porque aqui a gente já estava no dia 1º de novembro, é a lua quarto crescente com Saturno. E no dia 28 de novembro, não mais nessa área do zênite, mas já rumo a oeste, vinte e sete, 28, 29, isso. No dia 28 de novembro, e a gente repara aqui que já bem altos em relação ao horizonte oeste, ou seja, reparou que houve essa transição de visão alto em relação a leste, alto em relação a zênite e agora alto em relação ao horizonte oeste, a visão do planeta Saturno em conjunção com a Lua crescente, né? Ela também diminuindo sua fração iluminada. Então a gente repara bem essa oportunidade de vermos Saturno com a Lua crescente. Ainda não está tão fina, né? Mas ela já está diminuindo a sua fração iluminada. Vai ser aí logo no anoitecer, logo depois aí do anoitecer de 28 de novembro, dessa vez aí bem altos em relação ao horizonte oeste. Lembrando uma informação interessante sobre Júpiter, é que mesmo depois da oposição, quando ele estava na sua melhor visibilidade, em 26 de setembro, os meses ainda de outubro e novembro, mês ao qual estamos, ainda é ótimo para apreciar o planeta Júpiter no céu. Inclusive, né, na ocasião, como citei, na gravação aqui do vídeo de destaque do céu, o planeta Júpiter aqui em conjunção com a Lua, e realmente está bem belo de apreciar o planeta Júpiter próximo aí aparentemente da Lua. E lembrando aí das lives dos planetas. Então queria aí destacar, fazer um reforço aí de destaque sobre a live dos planetas. Na live dos planetas, mais aprofundado, seja uma parte temática de algum planeta, como eu citei ali sobre Vênus, a gente pode falar sobre essa nova temporada dele, Visível ao Oeste, então a gente pode detalhar mais em ênfase a um ou mais planetas, dependendo aí do tempo da transmissão ao vivo.
com a interação através do chat do YouTube, uma dúvida, uma curiosidade, uma informação a mais, nessa interação a gente vai destacando. Então, é mais assim, aprofundado e com mais tempo focado especial aí na live dos planetas. Também tem a live das constelações, e só para aproveitar o gancho, foi algo excepcional que neste mês de outubro não foi possível fazer a live das constelações de outubro, ou seja, quem olhar ali no canal vai ver que não teve, né, a live das constelações de outubro. Foram alguns detalhes particulares, eh, períodos, momentos mesmo assim, algo de momento eh, relacionado a eleições e tudo mais. Então, teve ali eh, planejamento que teve que ser alterado, e com essas alterações foi ficando mais tardiamente, e tardiamente acabou se chocando com outros acontecimentos, e aí, devido à construção de conteúdo e posto dos destaques, as fases da Lua e outros também, aí realmente teve que não fazer, né? Teve que realmente cancelar, digamos assim, a, a live das constelações de outubro, mas a gente adianta ali, já está bem planejada a live das constelações de novembro de 2022. Então, tanto vai ter informações dessa que não foi possível ser feita, né? A live das constelações de outubro, e também enfatizar bem na live de novembro. E falando aí das constelações, a gente vai justamente para elas aqui na tela. Deixa apenas deixar aqui configurada a visão para o leste, o início do mês. Já já vou aqui trocar a tela e a gente vai aqui. A data de referência é sempre o dia 1º de cada mês, nesse caso, portanto, 1º de novembro. O sentido é o leste, também sentido de referência. O horário de referência também às 20 horas. E é o período que compreende, como eu faço com o ponteiro dos relógios, né? Período das noites. Vai ali das 18 horas até a meia-noite, pois a gente pode mudar um pouco ali. O horário de referência é 20, mas a gente pode ajustar para um pouco mais antes ou um pouco depois. E essa visão é uma visão ampla de algumas das destacadas constelações visíveis nesse período das noites, das 18 horas até a meia-noite, como aí o ponteiro, né, dos relógios, para a gente ter um entendimento aí dessa visão das constelações de destaques. Então, são algumas delas, pois temos muitas outras mais para destacar. E na live das constelações, além dessas que a gente destaca, a gente pode citar outras mais e ali conhecer num verdadeiro zoom, não só a visão da constelação, de uma estrela, aglomerado, galáxia, nebulosa, objetos de destaques, mas muito mais a gente pode destacar aí na live das constelações, também juntamente com a grande interação com vocês. Mas aqui mesmo na visão ampla, é uma forma resumida de vermos essas constelações de destaques, especialmente aí a começar pela constelação de Pégaso, que já está alta no céu. Ela no mês de outubro, por exemplo, né, um mês antes, só para contextualizar, ela está aqui razoavelmente alta, e um mês depois, no início aqui de novembro, a gente já vê a constelação de Pégaso. Deixa eu só colocar aqui, ela já alta em relação ao horizonte leste. Nesse caso aqui, você repara o zênite e o planeta Júpiter, inclusive, né, pode até ajudar na identificação. E nessa área se encontra a constelação de Pégaso. E esse quadrilátero, que é bem conhecido, que é uma das identidades da constelação de Pégaso. Um outro detalhe é que quando ela é visível nesse período das noites, né, meados das noites, é um anúncio da primavera
para nós aqui no hemisfério sul, como já foi feita a transição para a primavera no final do mês de setembro, então ela já está alta, já está indicando que a primavera já está aí no céu, né? Então, a posição da constelação de Pégaso. Faço questão de acentuar isso para que a gente tenha é, um- uma visão que o céu pode funcionar como um calendário. Então, quando Pégaso está baixa, nesse período das noites, né, meados das noites, né, finais até das noites, ele está anunciando a chegada aí da primavera. Como citei, fim de setembro, já em outubro nos deparamos aí com o céu da primavera para nós aqui do hemisfério sul. Então, já passado outubro e agora em novembro, ele já está bem alto aí, indicando aí que já estamos contemplando um céu da primavera, transitando já para o céu do verão no hemisfério sul. E pós aí a constelação de Pégaso, mais abaixo está aqui a constelação de Andrômeda, em que nessa área aqui do céu, que a gente vai realmente destacar, temos aí a galáxia de Andrômeda, ou seja, temos a constelação numa ampla área, né, numa maior área, e numa pequena área está ali localizada a galáxia de Andrômeda M31, que a gente vai enfatizar. Ela foi uma pendência, né, da live das constelações de outubro, né, que não pôde ser feita. Aí a gente vai enfatizar na live das constelações desse mês de novembro. E também tem aqui, bem no centro da imagem, daqui da tela, a constelação de Baleia. Uma constelação mais discreta, mas que vale enfatizar as estrelas. Uma delas tem uma estrela variável, a estrela Mira, da constelação de Baleia, né? Ela pode, é interessante que ela pode ser até visível a olho nu, e depois ela fica bem apagadinha, a estrela variável, e depois só visível por telescópio, a estrela Mira, da constelação de Baleia. E também tem aqui, baixa ainda, pelo horário de referência 20 horas, posso até colocar aqui para ela ficar mais inteira na visão, às 21 horas ela já está visível, a constelação de Touro. E nessa área da constelação de Touro, né, bem abaixo aí da estrela Aldebaran, que é a alfa mais brilhante, temos aí o planeta Marte. Então, quem já está acompanhando o planeta Marte já vai identificar aí que nessa proximidade, até destaquei da visibilidade de Marte e na conjunção de Marte com a Lua minguante gibosa de 10 de novembro, aí temos essas estrelas, uma delas é Aldebaran, alfa mais brilhante da constelação de Touro. Então, Touro já é uma constelação mais assim, é, transitória do céu de primavera para o verão do hemisfério sul. E aqui, embora não está destacada, vai estar destacada para os destaques do céu de dezembro, mas já que no contexto é pertinente destacar e falar, temos aqui Órion. Órion, nesse horário em 21 horas, início de novembro, ele vai ficar visível mais cedo, ao término do mês. É uma constelação que pré-anuncia, pois estamos em novembro, pré-anuncia a chegada do solstício de verão para o hemisfério sul, que é a chegada justamente do verão para nós aqui do hemisfério sul. Ou seja, ver Órion já nesse período já está dizendo ali que está próxima a chegada da estação do verão para o hemisfério sul. E, de fato, quando é em dezembro, aí sim, ela já mais evidente, visível mais cedo no céu, o grande caçador, a constelação de Órion, com as estrelas, né, muito brilhantes, inclusive, né, só para também é curioso, importante destacar, veio à mente aqui o céu do verão, para nós aqui do hemisfério do sul é verão, pois tem o inverno para o hemisfério norte, é um céu bem estrelado, com estrelas, muitas das estrelas brilhantes estão aqui na área do céu, né? Nessa área
da transição primavera, especialmente aí verão. E voltando aqui só um pouco o horário, peixe austral bem alta no céu, com a estrela Fomalhaut, constelação aqui de peixe austral. E essa bela constelação, embora ela não tenha estrelas muito brilhantes, mas é uma bela constelação pela característica, ela é a constelação mais extensa do céu, é a constelação de Erídano, o Rio Celeste, que tem sua nascente próxima a Rigel, da constelação de Órion, e veja que todo esse curso desse Rio Celeste, seguindo aqui pelo cursor do mouse, a mais extensa constelação até a Foz, onde está aqui indicada pela estrela Akenar. Então, é uma bela constelação e curiosa constelação, esse Rio Celeste, né, a mais extensa constelação do céu, a constelação de Erídano. Ela está mais evidente nesse período agora, novembro, dezembro, em diante. Bem, e aí só rapidamente citando, né, esse reforço da live das constelações, né, deu para compreender pelo a reta final de outubro muito conturbada e outros detalhes aqui e ali, não foi possível fazer a live das constelações, mas a gente vai agendar, tentar fazer bem mais cedo, né, para não ficar também muito para o final do mês, a live das constelações de novembro. Bem, e agora, né, a gente vai destacar dois fenômenos astronômicos de destaques deste mês de novembro, né, mês de eventos astronômicos. Um deles é o eclipse lunar parcial penumbral, que será visível com essas características em parte do Brasil. É muito importante destacar assim, pois, a título global, esse eclipse lunar de 8 de novembro, de fato, ele é um eclipse lunar total. Entretanto, infelizmente, para nós aqui do Brasil, essa totalidade não vai ser possível de ser visível aqui no território nacional, no Brasil, em parte do Brasil, ele vai ser visível como parcial, penumbral, e vai ter uma parte do país que nem sequer vai ver esse penumbral e nem sequer vai ver eclipse algum. Então, para contextualizar, o eclipse, esse eclipse de 8 de novembro, ele vai ser visível como parcial para a parte do Brasil. Então, entenda que por conta da localização, eu normalmente me referencio pelo Brasil, então eu tenho que intitulá-lo como parcial penumbral em parte do Brasil, pois infelizmente a parte da totalidade não contemplará nosso território. Será em uma outra área do mundo que poderá contemplar esse eclipse lunar total. Bem, da onde será visível o eclipse parcial? Ele será visível como parcial em grande área da região norte. Então, quem é da região norte vai poder contemplar esse eclipse parcial. Já já vou citar os horários. Então, grande parte da região norte do Brasil vai poder ver o eclipse lunar, que é de 8 de novembro, como parcial. Especialmente, que eu vou mostrar justamente aqui na tela, a melhor localização, a melhor capital do estado brasileiro, que terá a melhor visão do eclipse, Rio Branco, no Acre, que vai ter uma visão do eclipse parcial mais expressiva, ou seja, a obscuridade da sombra da Terra sobre a Lua vai ser um eclipse parcial mais expressivo. Então, quem está mais ali, bem a oeste
do Brasil oeste da região norte, aí vai ver um eclipse parcial mais expressivo. Quem está na região norte, mas bem na parte leste, aí vai ver um eclipse já penumbral. E aí alguém pode perguntar: ah, não é parcial, eu sou da região norte e estou ali bem no leste da região norte, eu vou ver o eclipse como penumbral. Como é esse eclipse penumbral? Bem, esse ainda, para quem é da região norte, está ali no Pará, Tocantins, ainda vai conseguir ver uma transição do penumbral para o parcial, um belisco apenas do parcial, mas ainda do penumbral. Quando a lua estiver se pondo, e já já vou citar sobre os horários, ou seja, antes do amanhecer de 8 de novembro, vai perceber uma lua cheia com um brilho bem reduzido, ou seja, ela não vai estar escura tanto como um parcial, nem de longe aí como um total. Então vale ressaltar essas características que a Lua vai apresentar. Quem é das regiões centro-oeste, quem é da região centro-oeste, lá o eclipse vai ser penumbral. Só que eu vou te dizer, o penumbral, ele tem uma característica de ser pouco notável. Como eu já venho interpretando ali a visibilidade dos eclipses, pode ser que o observador, por exemplo, da região centro-oeste, veja que eu saí da região norte para centro-oeste, ele possa ver um eclipse penumbral em que o brilho da lua cheia já vai estar mais reduzido. Isso quando ela estiver se pondo antes do amanhecer de 8 de novembro, e daqui a pouco digo os horários. Diferente de quem é da região nordeste, sudeste e sul do país, que aí até para quem é ali do Sudeste e Sul, belisca um pouco o penumbral, mas é muito pouco notável, pessoal. Digo isso porque se alguém acessar algum site de referência, por exemplo, tem um Time Date, né, que ele mostra ali um mapa e você vai clicando na capital do seu estado e vê ali a referência de observação, vai ver que eu consigo ver aqui que está penumbral na minha área aqui do Sudeste, do Sul, mas ali aquela penumbra é muito, na prática, vai ser muito discreta, muito discreto. E já quem é da região Nordeste, mesmo que algum estado ali da região Nordeste tenha uma visão de penumbral, não é visível. E tem na faixa litorânea aqui do Nordeste, em que me encontro, na Recife, Pernambuco, não vai ter visão alguma do eclipse. Então, recapitulando, das 5 regiões do Brasil, a região norte é aquela que vai ter melhor visão desse eclipse parcial. Lembrando que ele é parcial pela questão de posição geográfica, que ficou desfavorável para a gente contemplar o total. Então a gente vai ver aqui do Brasil um eclipse lunar parcial, penumbral, dessa área da região norte. Centro-oeste ainda contempla uma fase penumbral, em que pode até ver a Lua com esse brilho de lua cheia mais reduzido, mas quem é ali da região Nordeste, Sudeste e Sul, aí vai ter nenhuma visão, né? Não poderá contemplar esse eclipse. Que aí a fase penumbral para não visível já vai ser assim tão notável ali essa transição, né? Ao ponto de não ser visível. Então, é boa informação para que a gente não se frustre com o que vai ver na prática e também informação para a gente não confundir a divulgação. A capa do post dos destaques do céu, da miniatura aqui do vídeo dos destaques do céu, é um eclipse parcial, né, aproximadamente ali metade, em razão que daqui do Brasil, nessas melhores regiões, como já pode se perceber, né, elas serão visíveis como aspectos de um eclipse parcial.
E o total, para acrescentar, grande parte ali do Oceano Pacífico e leste do Pacífico, que é a América do Norte, a América Central e um pouquinho aqui da América do Sul, né? Bem no oeste da América do Sul, não pega parte do Brasil, e sim todo aquele oeste da América do Sul. Aí da América do Sul, Central, América do Norte, Pacífico, vai poder contemplar ali um eclipse lunar total, ou seja, vai poder ver uma ou mais etapas da totalidade. E aí, antes de ir para os horários, só reforçando aqui que, em parceria com o canal do Observatório Nacional, o ON, eu, juntamente com Josina Nascimento, a gente vai fazer a retransmissão desse eclipse lunar total. E por que total? Porque a gente, através de links do exterior, a gente vai poder retransmitir no canal do ON, a gente vai divulgar nas mídias sociais do AchoPE, o link, inclusive, pelo menos aí um dia antes, para você ativar o lembrete e assistir esse eclipse lunar, que nessa outra área do mundo, ele vai ser possível de ser visível como total. E vamos ao horário, e desculpe, né, a demora, né, de dizer os horários. Eu tinha notado aqui que o início da fase penumbral, isso no horário de Brasília, é às 5 horas e 2 minutos de 8 de novembro. Observe aí que 5 e 2, dependendo da sua localidade, já pode ter amanhecido, pode ser uma transição aí para fim da madrugada para amanhecer, pode ser final da madrugada. Isso dependerá da sua localização no Brasil. Então, isso é o início da fase penumbral, aquela bem discreta que realmente, quando inicia, a gente nem sabe que está acontecendo o eclipse. Aquela que eu julgo que realmente, quando inicia, é a fase da parcialidade, é o início da fase parcial, que é às 6 horas e 9 minutos. E aqui vem uma coisa interessante. Se às 6 horas e 9 minutos você estiver contemplando a Lua no sentido do poente, o sentido do oeste, ou seja, no sentido leste, no sentido oposto vai estar o oeste com a Lua se pondo, a Lua cheia se pondo. Às 6 horas e 9 minutos ela está ali visível, você está contemplando o início da fase parcial. O início da totalidade, eu anotei aqui às 7h16, só que tem um porém, um asterisco. Nem nas melhores localizações, que eu já adiantei ali, né? Rio Branco, no Acre, vai ser possível ver nesse horário de 7h16. Por quê? Nesse horário de 7h16, a Lua já desceu, se pôs em relação ao horizonte oeste. As demais fases, né? Máximo da totalidade, final da totalidade e fim da parcialidade, as outras etapas, né? São horários que não são visíveis do Brasil, e aí entra aquela informação que aí é as etapas da totalidade e que são visíveis em outra área do mundo. São essas, inclusive, que a gente vai retransmitir nessa live do Observatório Nacional. Então, são informações importantes que a gente tem que divulgar, destrinchar bem detalhadamente para que você não perca, né, esse entendimento do fenômeno. E aí eu coloquei aqui, né, eu sei que eu fiquei narrando, apresentando muito, desculpe, né? Geralmente é bom ir direto aqui para a tela. Eu vou colocar a visão aqui de Rio Branco, no Acre. Só estou ajustando aqui a data, o horário, e a gente aqui vai justamente ver na tela. Bem, aqui o
só colocar aqui o início da parcialidade. Centralizar aqui na Lua. Pronto. Às 6h09, no horário de Brasília, a melhor localização aqui no Brasil para apreciar o eclipse é no Rio Branco, no Acre. Ou seja, lembra que eu falei que a região norte, grande parte da região norte é que vai testemunhar esse eclipse como parcial. E a parcialidade mais expressiva, com mais obscuridade, é em Rio Branco, no Acre. E o início dessa parcialidade lá é às 6h09. Lembrando que 6h09 é o horário de Brasília. Aí você percebe aqui a umbra, a sombra mais escura, projetada pela Terra, começa aqui a beliscar a lua cheia. Essa visão aqui, pessoal, é a visão da lua cheia se pondo a oeste, a oeste, pouco antes do amanhecer de 8 de novembro. Ou seja, o eclipse vai se dar ali no fim da madrugada de 8 para antes do amanhecer de 8. É do dia 7 para 8. Muito cuidado aí para não confundir. Lá na noite de 8 de novembro, for observar, já passou aí, pelo menos aí na faixa de 10 a 12 horas, e aí você perdeu a visão do fenômeno, especialmente para quem é aí da região norte, que é mais convidativa, né? Mais favorável à observação desse fenômeno. E aí, se eu acentuar aqui, ó, os horários, antes do início da totalidade, né, que é às 7h16, no horário de Brasília, a lua já vai estar se posto. Então, para quem é do Rio Branco, no Acre, antes desse horário, vai contemplar ali a lua com esse aspecto. Aqui são detalhes, né, de uma linha do horizonte. Deixa eu só desativar aqui para deixar assim só provisoriamente para a gente ter um entendimento. Ó. Então, esse é o melhor aspecto de um eclipse parcial na melhor visibilidade na capital de um estado do Brasil, que é aí Rio Branco, no Acre. Vai ter essa fração aqui, beirando aí a linha do horizonte oeste. Isso. Aqui, por exemplo, tá. Que esse horário não é o de Brasília, tá certo? Não é local de Rio Branco, no Acre. Aqui é às 5h55, né? Já na transição fim da madrugada para antes do amanhecer, já está para antes do amanhecer, 5h55 de 8 de novembro. Então, lembrando, quem é da região norte vai ter melhor visibilidade desse eclipse parcial, especialmente quem está bem a oeste da região norte. Quem é da região centro-oeste vai ver um penumbral. Penumbral não é com essa característica. Penumbral, você vai ter uma lua cheia com um brilho reduzido. Você vê uma parte da lua cheia e uma outra parte que está ali escurecida. Isso para quem é da região centro-oeste. Nordeste, na minha análise ali, não perceberá eclipse. Digo não perceberá porque tem uma parte do Nordeste, bem oeste do Nordeste, que está na parte da penumbra, mas por interpretação ali não vai notar o eclipse. Agora, quem está bem no litoral, não acontece eclipse algum. Então, Nordeste, Sudeste e Sul vai ter essa parte aí da penumbra e aí não perceberá o eclipse lunar penumbral, ou seja, tão discreto que aí não vai dar para perceber essa fase da penumbra.
Então, só para contextualizar, né, eu tenho sempre revisado, né, para que o observador não se frustre, né? E sempre reitero esse detalhe sobre a visão do eclipse. Além dessa imagem, eu tenho também aqui um outro por aplicativo que é justamente para o observador não ficar frustrado, né, com a realidade, expectativa e a realidade. Bem, então citei, né, sobre essa melhor visão aí para a região norte. Então, período da região norte, a partir aí, no horário de Brasília, às 6 horas e 9 minutos. Antes disso, pode tentar? Sim. É a fase da penumbra, né? Das 5 até as 6 horas, no horário de Brasília. Você tem pelo menos uma hora aí, antes da parcialidade, das 6 e 9, para reparar a Lua ficando, a Lua cheia perdendo aquele brilho, ficando mais obscurecida, e aí sim, às 6 e 9, começar o início da parcialidade. É que eu tinha falado ali 5h55, mas esse horário não é o mesmo da localização, que é acrescentando dá umas 6h55. Lembra que eu falei ali 5h55? Quando eu mostrei essa característica aqui, ó. Aqui tá 6h55 no horário de Brasília. Ou seja, 6h55 no horário de Brasília, para quem é do Rio Branco, no Acre, vai ver a Lua com essa característica ao se pôr ali no horizonte oeste. Outro detalhe é ter aí um horizonte oeste limpo. Para minha localização, como citei, não vou poder ver, aí a gente vai poder enfatizar na retransmissão do eclipse. Bem, eu sei que foram informações mais detalhadas, né? Tem a questão do mapa, pessoal, aquele mapa do timing date que mostra, mas por umas limitações aqui de hardware e outras configurações, aí não dá para exibir aqui, transferir para a segunda tela, né? E a gente ir mostrando, seria com mais detalhe. Tem uma outra ilustração, mas não ficou pronta, é um print, né, da própria mapa ali, mas em virtude aí de outros detalhes aí não deu, mas eu creio que tenha sido possível. Muito embora adianto que vou fazer o possível para que na noite de 7 de novembro faça uma live especial sobre esse eclipse, para que essas informações aí já ajustado com o mapa, porque uma coisa ou outra aqui na hora diferente da gravação para a live, aí dá para fazer. Bem, e aí temos a visão, ainda bem que levou um tempo, mas não tanto assim. Gostaria aqui de mostrar o outro evento de destaque para o mês de novembro, que é a chuva de meteoros Leonídeas de 2022. Ela que vai acontecer, como a gente pode ver aí na tela, a partir das 3 horas da madrugada até o amanhecer da quinta, 17 de novembro, bem onde eu estou aqui, tá vendo? Então, você se prepara na noite da quarta, 16 de novembro, e aí quando for meia-noite já da quinta, 17, aguarda mais um pouco, porque ainda nesse horário, o local para o local do céu onde surgirão os meteoros ainda está abaixo do horizonte. Então, somente a partir das 3 horas da madrugada, até o antes do amanhecer da quinta, 17 de novembro, aí você inicia o período de visibilidade na data de 17 de novembro, né, uma quinta-feira, da chuva de meteoros Leonídeas. E também há uma outra oportunidade, você aí, depois de observar na madrugada, né, das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer da quinta, 17 de novembro, aí espera passar manhã, tarde, noite, e aí quando for na madrugada seguinte, a partir das 3 horas da madrugada, novamente, né, o mesmo horário, até antes do amanhecer da sexta, aqui ó, sexta, 18 de novembro, aí você tem uma outra oportunidade, teremos uma outra oportunidade de observação da chuva de meteoros Leonídeas. Bem, a chuva de meteoros Leonídeas,
ela pode gerar, em média, 15 meteoros. É um número até pequeno, mas dependendo das condições favoráveis de observação, se você está num local mais escuro, com baixa poluição luminosa, um tempo mais limpo, quanto menos nuvens, melhor, né? Quanto mais limpo o céu, melhor. Então essa média aí de 15 meteoros é até é um bom número de meteoros para serem avistados. Lembrando que é, de fato, uma média. Você pode ver menos meteoros do que esse valor, né, de 15 meteoros, ou até mais. Isso aí depende. De preferência, tente realmente enfatizar a observação entre as 3 horas da madrugada até o amanhecer, tanto da quinta, 17 de novembro, como também da sexta, 18 de novembro. Porque esse é o período, né, de auge do fenômeno. E também de quando está, como a gente pode ver aqui na tela, visível o chamado radiante. É o local da onde parecem surgir os meteoros das Leonídeas, ou seja, essa área aqui de visibilidade. E aí tem um detalhe interessante, tem uns detalhes interessantes aqui. Leonídeas vem da constelação de Leão. Então, as chuvas de meteoros, né, tem esse nome porque ela se deriva ali de uma constelação, né? Parecem surgir. Eu vou corrigir aí, em vez de deriva, para não associar que quem faz surgir é a constelação. É que o nome da chuva de meteoros é do local ali onde está a constelação. Ou seja, Leonídeas ou Leonides, que é justamente o que está escrito aqui no centro da ilustração, indica aí que é da área da constelação de Leão. Então, é um detalhe interessante. Já a gente vai mostrar aqui na tela para você saber onde está a constelação de Leão, o que é fácil ali para identificar, apesar que tem um corpo celeste já visível aí que vai ser referência para observação. Referência com uma parte boa e ruim, porque pode prejudicar, que já vou citar. E aí sim, os meteoros da chuva de meteoros Leonídeas derivam, né, tem origem a partir dos detritos deixados como num rastro pelo cometa Tempel-Tuttle, ou seja, o cometa originário, corpo parental que deu origem a esses detritos, né, esse rastro de detritos que formam uma órbita no espaço em que a Terra anualmente se choca seguramente nesse rastro de detritos, foi deixado aí pelo cometa Tempel-Tuttle, é o corpo parental. Só fazendo uma ponte aí, né, com Orion, as Orionídeas, é o cometa Halley. Então tem essa associação, né? Orionídeas, Orion, Leonídeas, da constelação de Leão. Então, importante dizer. E reforço aqui que tente observar para ter um local escuro, com o menor possível de poluição luminosa, né? As luzes artificiais, e sem nuvens também. Outro detalhe aqui é a influência da Lua. Eu sempre contextualizo isso, pois para uma observação noturna de algum fenômeno astronômico, né, a Lua, dependendo da fase da Lua, ela pode prejudicar a observação do céu. É interessante, né? A gente aprecia uma lua cheia, uma lua crescente gibosa, uma lua minguante gibosa, mas dependendo de outros alvos observacionais, pode ser que ela frustre bastante a observação. Nesse caso aí, a lua está na fase minguante. Ela não está exata aí na lua quarto minguante, mas está muito próxima disso. Inclusive, ela é notável aqui na ilustração, quando fiz os ajustes para tirar aí a captura de tela para apresentar essa ilustração. Você vê aqui a lua. E o que isso significa? Bem,
ela não está numa fase lua minguante, gibosa, lua cheia ou lua crescente gibosa. Essas fases aí, especialmente a cheia, causam um fenômeno de ofuscamento na atmosfera. O efeito aí do luar, especialmente aí a lua cheia, ou seja, aquela claridade da lua, né? A lua iluminada pelo sol reflete essa luz para aqui para a Terra, e aí à noite ela tem um ofuscamento na atmosfera. Isso prejudica a observação dos meteoros menos brilhantes. Então você pode ter essa média de meteoros visíveis menos visíveis, né? Se caso aí tem o ofuscamento da Lua. E neste caso, né, das Leonídeas, será que a Lua vai influenciar muito negativamente? Não, razoavelmente. Ela vai influenciar negativamente, razoavelmente. Então, vai estar ali, pode ofuscar um pouco, mas não é tanto assim se fosse aí, no caso, uma lua cheia. Então, a lua minguante, ela vai ajudar na referência, né? Ela está bem perto aqui do radiante, é o local para onde a gente vai observar. Nesse período da madrugada aí, das 3 horas da madrugada até o amanhecer da quinta. E é o que eu vou justamente mostrar aqui, porque tem também, como é a constelação do Leão, tem a estrela Régulus, que é a alfa da constelação de Leão. Pode ajudar também como referência para onde olhar a chuva de meteoros Leonídeas. Vou só colocar aqui a visão. Ela acontece madrugada de 17, 3 horas da madrugada é o início, partir. Desculpa que como mudou aqui, alterou aqui também. A visão aqui do leste, que eu estou configurando para justamente aqui mostrar o que a gente está vendo aqui na tela, a visão aqui do radiante, é da onde aparecerão os meteoros da chuva de meteoros Leonídeas. Então aqui, a partir das 3 horas da madrugada de 17 de novembro, né, quinta-feira, 17 de novembro, aí você vê aqui a lua minguante, ou seja, bem na data da primeira madrugada sugerida para observação da chuva de meteoro Leonídeas, a Lua está nessa mesma posição. Mas não se preocupe, como eu citei, ela vai razoavelmente interferir. Melhor seria que não fosse uma fase minguante, fosse nova, ou a Lua estivesse em outra fase, e aí não nesse sentido. Menos cheia, né? Pois mesmo ela não estando aí, fosse cheia, iria causar ofuscamento. Então você pode se orientar pela própria Lua, nesse caso, a partir das 3 horas da madrugada, 17 de novembro, né, quinta-feira, até o antes do amanhecer da sua localização, ao olhar aqui para a Lua, que estará na constelação de Leão, em conjunção, vou até colocar aqui para ter a certeza, em conjunção com a estrela Régulus. E por que é curioso e enfatizo isso? Porque Régulus é a estrela alfa, a mais brilhante da constelação de Leão, e ela também é uma estrela que ajudará aí na localização do local para onde observar essa chuva de meteoros. Não se preocupe em olhar exatamente para a posição de estar a Lua ou a estrela ali, Régulus, né, onde eu estou aqui apontando. Você pode olhar para essa ampla área ao redor da constelação de Leão, e alguém pode dizer, eu tenho dificuldade ainda de reconhecer o céu e também aí reconhecer a constelação do Leão. Não se preocupe, pois justamente na mesma data, 17, e o horário,
sugerido para o início da observação das Leonídeas, vai ser possível ver aí a lua minguante. Então, a lua que a gente já vem citando, né? Ela interfere, né? Mas nesse caso a interferência vai ser razoável e muito vai mais aí ajudar o observador com pouca experiência ou leigo ainda que localize a posição para onde olhar a chuva de meteoros Leonídeas. Então a Lua vai ter muito mais um papel bom de referência do que de prejudicar a chuva de meteoros Leonídeas. Lembra que são 2 madrugadas, 3 horas da madrugada 17. Um dia depois, a Lua sai um pouco, mas como eu citei, eu vou ter que olhar exatamente onde a Lua está? Não, nessa ampla área, aqui já vai ser suficiente para ver a chuva de meteoros Leonídeas. Só reforçando, a média são de 15 meteoros, brilho mediano, né? Pode ter alguns mais brilhantes, né? Que são aqueles fireballs, né? Aqueles mais brilhantes, mais destacados. E se você tiver realmente local escuro, com pouca poluição luminosa, praticamente sem nuvens, aí essa sua média é mais favorável. E realmente existe aquilo de você passar horas e horas e não ver nada. Como pode também o observador ver mais até do que a média, nesse caso aí das Leonídeas, 15 meteoros. Bem, são muitas informações, né? Quase 1 hora e 27 minutos da gravação desse vídeo aqui dos destaques do céu de novembro, pois temos eventos astronômicos de destaque neste mês, como o eclipse e seus detalhes, né? Sendo parcial a ser visível aqui no Brasil, especialmente para quem é da região norte do Brasil. A chuva de meteoros Leonídeas, mas creio que deu para bem apresentar. Mas na conclusão aqui, mostrar as fases da Lua, muito embora tenha aqui na descrição o post das fases da Lua e tem aqui no canal o vídeo das fases da Lua de novembro. Será um mês com 5 fases e 2 luas, né? Quarto crescente. Aqui, ó, 1 de novembro. A primeira lua quarto crescente, em 1 de novembro. A lua cheia, né? Aqui, a ilustração também se referencia e baseia para aqui o território Brasil. O eclipse parcial, de 8 de novembro. Aí é o horário da lua cheia, né? Às 8 horas e 2 minutos. O eclipse você vai tentar ver bem antes ali, às 6 horas e 9 minutos, horário de Brasília, o início da parcialidade, para aquelas localizações que puderem ver o eclipse com parcial, a região norte. Quarto minguante, né? A lua quarto minguante em 16 de novembro. A lua nova em 23 de novembro. E a segunda lua quarto crescente em 30 de novembro. Então, quarto crescente, cheia, minguante, nova, quarto crescente novamente, compreendeu as 5 fases dentro do mês de novembro. Isso ocorre por conta do ciclo lunar, né, 29 dias iniciou e coube aí não só a repetição de fase, né, da lua quarto crescente, como deu tempo aí para serem visíveis as 5 principais fases no mesmo mês. Bem, e se possível, revisitem o post dos destaques do céu, né? Tá aqui na descrição, ao visitar o site aqui do achope.com.br. Tem também para você visitar, revisitar, divulgar, compartilhar o post das fases da Lua de novembro, para que mais e mais pessoas conheçam as fases lunares muito importantes, como citado até, inclusive, nessa questão da observação do céu noturno, né? Saber em que fase a Lua se encontra.
e também aqui no canal o vídeo das fases da Lua de novembro. Agradeço a quem compartilha, né, em grupos do WhatsApp, do Telegram, envia por e-mail, que sempre faz o máximo possível ali para compartilhar esses conteúdos, né, tanto do site como aqui do canal. E para que você acompanhe o AstroPE, tem aqui na descrição tem a página e o grupo do AstroPE no Facebook, especialmente aí no grupo do AstroPE no Facebook. A gente interage com fotos, com vídeos, notícias, reações, interações, comentários. É que essa segunda quinzena, né, de outubro e também agora início de novembro tem sido muito corrido, então desculpe para quem posta e interage. Eu não ter comentado, né, nem reagido ali, é que as muitas tarefas e trabalhos têm muito se concentrado nesse período transitório, né? Segunda quinzena de outubro e início agora de novembro, mas sempre que possível eu faço o possível ali para comentar, interagir, mas eu acesso, eu vejo, acompanho, pessoal. É que realmente ali o tempo fica bem escasso ali para até de madrugada, né? Então, às vezes eu tô não só vendo, né, mas também interagindo ali no grupo da página do HPE no Facebook e no Instagram, Grupo AstroPE, a, a nossa rede social ali no Instagram. Muito obrigado a quem segue, né? Mais aí de 1.000 seguidores, né? Quase ali 1.100. Salvo engano, estava 1.100 seguidores. É que teve umas estabilidades aí no Instagram e mudou aí o número. Mas muito obrigado a você que segue. Nos seguir, né, nos acompanhar nas redes sociais é importante para que você fique atualizado dos fenômenos, eventos astronômicos, essas informações da astronomia observacional que a gente divulga. E aqui no canal, se possível, deixa o like, deixa o gostei. O curtir é muito importante, é uma forma de reconhecimento e valorização também, e impulsiona para que mais e mais pessoas aqui na plataforma do YouTube conheçam mais aqui do céu através do que é produzido, elaborado, com dedicação, com empenho, com esforço aqui no vídeo dos destaques do céu, e em outras produções também, né, como CT das fases da Lua. Inscreva-se, né? Estar inscrito é muito importante, com o sininho ali ativado também é bem importante. Embora eu não tenha notado, né, com essa agilidade aí de algumas informações, muito obrigado. A gente alcançou mais aí de 17 mil inscritos aqui no canal do AstroPE. Muito, muito obrigado, né? Foi uma conquista agora do mês de outubro. A gente até citou numa das lives, mas a gente já está acrescentando, né? Esse, esse, essa família AstroPE com o número de inscritos no canal. Então, muito obrigado a quem é inscrito no canal, com o sininho, né? O sininho é muito importante para lhe avisar de quando tem ali um vídeo, a estreia, como agora a estreia do vídeo dos destaques do céu, vídeo das fases da Lua e outros conteúdos, inclusive na aba comunidade do canal aqui do AstroPE. E aqui no finalzinho, gostaria de pedir gentilmente para quem possa fazer, quem fez nesse mês de outubro, quem fez em meses anteriores, as contribuições, né, do tipo financeira, né? As outras também são contribuições, like, eu gostei, comentário, reações, divulgação, compartilhamentos, todo esse feito, pessoal, tudo que você imagina fazer é uma contribuição. E também é uma contribuição, só que nesse caso intitulo assim do tipo financeira, quem também pode ali fazer uma contribuição através, especialmente aí da chave Pix, né, a contribuição Pix, porque ela vai integralmente para a conta, né? Diferente ali do Superchat, por exemplo, né? Tem uma redução aí por conta do YouTube. Então, doações através do Pix são especialmente ali planejadas. Eu venho anunciando isso especialmente desde o início aqui do ano 2022, ou seja, desde janeiro para cá, nos vídeos dos destaques do céu.
que eu estou reservando esse financeiro doado através da chave Pix. Do Superchat também eu estou calculando ali para também deixar ali nessa conta poupança. E o ideal, o objetivo é investir no computador de alto desempenho. O financeiro apurado, né, nem que seja assim suficiente para uma parcela, cobrir uma parcela, pois a gente sabe que computadores de alto desempenho eles têm um custo elevado e o cenário ainda veio reduzindo os valores, mas ainda é elevado se caso o objetivo for investir no computador de alto desempenho. E os motivos são a produção de conteúdo que já fazemos, né, que já faço com todo esse empenho, com todo o ajuste aqui, o detalhe aqui para poder realizar e executar, mas que carece, né, de demandas de processamento, CPU, processamento gráfico, GPU. Então, quem puder doar, fique à vontade. Qualquer valor é bem-vindo. Agradeço imensamente de antemão e que a chave é bem fácil de decorar, é pix@astrope.com.br. pix@astrope.com.br. Inclusive ela está aqui na descrição. Então é bem fácil de fazer. Fique à vontade para doação de qualquer valor. Ela vai para minha conta poupança, em meu nome, né, James Solon, uma conta do Banco do Brasil, do tipo poupança. E aí eu estou poupando esse valor, né, já o planejamento do computador de alto desempenho já está sendo idealizado há alguns anos atrás. E o foco de pouco mais de um ano para cá. E a parte do financeiro também já, né, desde o Pix, quando é a chave aleatória, do Pix sem e-mail, eu estou tentando o máximo possível juntar ainda para pelo menos uma parcela, está um pouco abaixo, mas pela gratidão já agradeço, porque quem puder fazer, estamos no mês de novembro, né, mês da Black Friday, sabiamente feita a pesquisa, pode-se encontrar promoções e estou planejando, mesmo que é um pequeno valor, né, como eu citei, mas o grande valor, podendo aí pagar, investir nesse computador de alto desempenho para que a gente tenha mais lives, mais produção de vídeos, mais enriquecimento durante as apresentações, como feito, eu falei ali do mapa, ilustrações, animações, vídeos, muito mais riqueza no ensino, aprendizado, esse virtual e digital. Então agradeço bastante. Bem, nessa reta final, desculpe o tempo, né? 1 hora e 38 minutos. Aqui é a duração da gravação do vídeo dos destaques do céu. Né? Citei sobre os inscritos, agradeço. Né? A visita ao site, a página, grupo do Facebook, seguidor do Instagram. Aqui o like, eu gostei no canal, no vídeo também. E no chat do YouTube. Muito obrigado quem fica no chat do YouTube ali interagindo, reagindo, saudando uns aos outros. É importante em prol da ciência, em prol da astronomia, em prol do trabalho que faço com muito empenho, dedicação e muita força de vontade e amor por essa incrível ciência, astronomia. Vamos aí nos apoiar, nos unir para que a gente alcance muito mais, né, de espetáculos e visões do céu com esses fenômenos astronômicos que muito nos causa admiração, como também muito conhecimento, que é também muito importante. Bem, eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir aqui a estreia do vídeo do Destaque do Céu. Né? Agradeço a interação, as palavras de carinho, de apoio, de valorização, de todo o conjunto. Muito obrigado. E olhem para o céu e aprendam com ele. Até o próximo vídeo.
ou live. Muito obrigado. Tchau.